Bom dia, vamos falar de coisas boas. Você já passou, ou já viveu, ou está vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, que você se meteu em uma situação delicada, ou que você está nessa situação porque alguém te colocou nela? Hoje eu queria conversar com você sobre H. Vamos falar de uma situação específica de H. A história dela é muito interessante, está lá em Gênesis capítulo 16, mas nós vamos nos ater a uma situação específica, que ela estava no deserto pela primeira vez, e ela passou pelo deserto algumas outras vezes. Assim como a gente, né? A gente passa pelos nossos desertos não somente uma vez, quem dera fosse uma vez só, mas não. Às vezes nós temos várias situações difíceis. Nessa situação em específico de H, ela tem um encontro, mas não foi ela que foi ao encontro dessa pessoa, foi essa pessoa que foi ao encontro dela. E essa pessoa conhecia ela ao ponto de chamá-la pelo nome. Vamos ler. Está lá em Gênesis 16, começando pelo versículo 7. O anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: H, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus te vê. Independente de onde você está e o que você está fazendo, Deus te vê. Deus conhece a sua história. Deus sabe pelo que você está passando. Deus te chama pelo teu nome. O anjo, quando se aproximou de H, o que ele falou? H, serva de Sarai. Ele sabia o nome, sabia quem ela era, conhecia a história dela. Há situações na nossa vida que o que nós mais queremos é ter essa certeza que Deus nos vê, que Deus está nos vendo, que Deus conhece a nossa história, que Deus sabe do que estamos passando, principalmente quando estamos vivendo uma situação de injustiça ou de humilhação. Tudo que a gente quer é saber que Deus vê. E Deus vê, pode ter certeza disso. O anjo chama pelo nome, lembrando quem ela é, quem você é. Às vezes a gente está numa situação tão embaraçosa que a gente se perde de nós mesmos, a gente já não sabe mais quem nós somos, em que nós cremos, em que acreditamos. Mas Deus sabe, porque Deus, Ele conhece não só a sua aparência, mas Ele conhece o seu coração. H, depois desse encontro, ela fala: eu vi o Deus que me vê. E dá esse nome àquele poço. Eu vi o Deus que me vê. Tem coisa melhor do que quando você está em uma situação muito difícil, você ter a certeza que Deus te vê. De você poder entrar no seu quarto e orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu estou passando por esse momento tão difícil, mas eu sei que o Senhor está me vendo. E vai além. Não só vê, mas ouve. Deus te vê. Deus te ouve. As suas orações, elas não são em vão. O seu clamor não é em vão. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo, porque tudo tem seu tempo. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Talvez você esteja no tempo do choro, mas vai chegar o tempo de sorrir. Talvez você esteja no tempo de plantar, mas vai ter o tempo de colher. H naquele momento estava em um tempo de choro,
de perturbação, de humilhação. Mas saber que Deus a vê, saber que Deus a ouve, dá um consolo tão grande ao seu coração. E quando o anjo diz assim: volte para tua senhora e humilhe-se diante dela, ela obedece. Ela não diz assim, se justificando: ah, mas você não sabe o que eu passei, eu cheguei aqui porque eu fui muito humilhada, por isso que eu fugi. Ela não se justifica, ela obedece, ela volta. Muitas vezes a situação que a gente vive, de muito complicada, embaraçada, requer uma atitude nossa, de retorno, de volta, de humilhação, para que a restauração possa acontecer. O que você tem vivido? Em que situação você se encontra? Volte. Volte com o coração humilde, sabendo que Deus te vê, Deus te ouve, e no momento certo Ele vai te honrar. Volte e enfrente seus problemas. Semana passada eu estava com o meu filho, o Ivanzinho, né, hoje tem 11 anos, ensinando ele as tarefas online, que agora nós mães temos essa tarefa, né, de estar ajudando, acompanhando. E ele tinha muita coisa para fazer. E quando chegou no final da semana, eu fui conferir todas as atividades dele e ele disse assim, eu perguntei: por que você não fez essas tarefas? Porque ele não tinha respondido todas, só algumas. E ele disse assim: ah, mamãe, tinha muita coisa. Isso é. E porque tinha muita coisa, você decidiu não fazer? Você acha que deixando lá elas iam se resolver por si só? Já que tinha muita coisa, você tinha que aos poucos ir resolvendo elas. E muitas vezes, o que é que a gente faz quando está diante dos problemas? Vou deixar eles lá quietinhos. Quem sabe eles não se resolvem sozinhos? Não, eles não vão se resolver sozinhos. Você tem que enfrentá-los. Volte e enfrente os seus problemas de frente, com humildade, mas na certeza que Deus te vê, Deus te ouve, conhece a sua história, te conhece pelo seu nome, e em meio ao seu deserto Ele vai ao seu encontro. Deus que está vivo e vê é o Deus que me escuta. O filho que ela carregava no ventre, o anjo falou para ela que seria Ismael. Ismael é um nome de duas palavras: Isma, ouvir, El, Deus, o Deus que ouve. Ela volta com a sua promessa. Interessante que naquela época não existia ultrassom para você descobrir o sexo. E o anjo já revela que é um menino, já dá o nome. Imagina todos os dias ela chamando Ismael, depois que o menino nasceu, sabendo que Deus ouve. Então, em meio a qualquer coisa que ela estivesse vivendo, vivenciando, Deus ouve. Ela tinha essa certeza o tempo todo: Deus ouve, Deus me ouve, Deus ouve, Deus me ouve. Eu queria falar uma coisa para você que acha que as suas orações não têm efeito. Tem. Deus te ouve. Ah, mas se me ouve, por que não resolve? Talvez não seja o tempo, ou talvez a resposta dele seja diferente da que você está esperando. Talvez ele já tenha respondido, mas você quer uma resposta diferente. Deus te vê, Deus te ouve. Mas uma coisa que eu acho mais interessante ainda é que quando o filho dela nasce, o pai, Abraão, dá o nome ao filho. E qual é esse nome? Ismael. Ela era uma escrava, ela não tinha condição de escolher o nome do seu filho, e o pai deu o nome. E eu fico pensando, quando o pai olha para ela e diz assim: o nosso filho será chamado Ismael. Eu acredito que na cabeça dela passa um filme e ela lembra daquele encontro que ela teve no deserto com o anjo, e o anjo revelou o nome. E ali o coração dela deve ter se enchido de esperança, de dizer: é verdade, as promessas de Deus, quem cumpre é Ele, no tempo dele. Ouvir Abraão confirmar o nome que o anjo já tinha dado, eu creio que deve ter dado uma segurança para ela tão grande de que Deus realmente a via, de que Deus a ouvia e que Deus cumpre as suas promessas. Creia nisso, não desista. Está difícil? Caminha mais um pouco. Sinto dizer que esse não é o único deserto pelo qual você vai passar. Não foi o único da Agar. Ela ainda teve outros. Você também vai passar.
Mas passar pelo deserto na certeza de que Deus nos vê, Deus nos ouve, é maravilhoso. Não que seja fácil, mas é possível. Creia, Deus te vê, Deus te ouve e Ele cumpre as suas promessas. Tenha um bom dia.